Vamos falar aqui, pessoal, vamos falar do principal algoz do presidente Temer. O problema é saber, né, quem é essa figura aí, né? Tanta gente. Estaria eu falando, vamos lá, o que vocês acham do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot? Pode ser? Do Lula? Da Dilma? Mas acho que no momento o principal é ele, sim, o homem-bomba da República, o Joesley Batista, dono da JF, escreveu um artigo ontem na Folha de São Paulo. Eu queria que vocês aí, Augusto e Tonholi, comentassem pra gente, mas antes da gente partir para o conteúdo dessa matéria, desse artigo do Joesley na Folha, queria que vocês ouvissem aqui a reportagem do nosso companheiro aqui da Jovem Pan, o Vitor Brau. Vamos ouvir. O empresário Joesley Batista fez um longo desabafo neste domingo em um artigo publicado no jornal Folha de São Paulo. No texto, o dono da JF afirma que renasceu no último dia 17 de maio, quando foi divulgado o conteúdo da delação premiada. Ele conta que no mesmo dia, um dos filhos dele fazia aniversário de 12 anos e que a filha tomou conhecimento de episódios de embrulhar o estômago junto com milhões de brasileiros. Naquele momento, Joesley diz ter sentido medo, preocupação e angústia. O empresário criticou a abordagem da imprensa sobre o caso. Disse que de uma hora para outra passou de maior produtor de proteína animal do mundo, de presidente do maior grupo empresarial privado brasileiro, a notório falastrão, bandido confesso e sujeito bizonho. Na visão dele, foi construída a imagem perfeita de um irresponsável e aproveitador que tocou fogo no país, roubou milhões e foi curtir a vida no exterior. Joesley declarou que as imagens dele e da família embarcando no Aeroporto Internacional de Guarulhos foram tiradas do circuito interno e exibidas na TV como se estivessem fugindo. Alegou que decidiu ir para uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos, longe da curiosidade alheia, para proteger a integridade física da família. Ele afirma que tem sido alvo de diversas mentiras, de que estaria protegendo o ex-presidente Lula, de que teria ganhado milhões de reais com especulações financeiras e de que teria editado as gravações. Joesley reforça, no entanto, que a maior das mistificações foi a de que ele teria estragado a recuperação da economia brasileira. Ele sugere que ela não é tão frágil a ponto de ter que baixar a cabeça para políticos corruptos. O empresário indicou ainda que passou a ser atacado por políticos que até então se beneficiavam dos recursos da JF em campanhas eleitorais. Ele afirma que desde 17 de maio está focado na segurança da família e na saúde financeira das empresas para continuar garantindo os 270 mil empregos gerados por elas. É por isso, segundo ele, que foi adotado um agressivo plano de desinvestimento que tem tido até aqui considerável êxito. Joesley Batista encerra o texto dizendo que não resolveu escrever o artigo para se vitimizar, porque jamais fez isso, mas sim para acabar com mentiras e folclores, para dizer que é feito de carne e osso e para entregar ao tempo a missão de revelar a razão. Olha aí, vejam só, a reportagem do nosso companheiro Vitor Brown aqui da Jovem Pan, Augusto Tonholi. Embora ele tenha afirmado, ou pelo menos tentado afirmar que não está se vitimizando, só eu que tô achando o cara rico e esperto aí, para se vitimizar dessa maneira aí? Ele tá querendo receber, acho que uma medalha especial da Ordem do Rio Branco, né, por patriotismo. Mas ele é só um forte candidato ao posto de bom ladrão. Tem vários aí na parada. Esse cara é exatamente o que ele escreveu. E não desmentiu, não conseguiu desmentir. É isso mesmo, ele só não é o que ninguém disse que ele era, né? Ele não estragou, né? Ele não estragou a economia brasileira. Ele prejudicou as empresas dele, por consequência, você pode ter um aumento de desemprego localizado, mas ele foi acusado de fazer meia delação, e é isso que ele não explica. Ele foi acusado de ter se transformado o candidato a campeão nacional, se tornou dependente do BNDES, cresceu para burro com dinheiro, nosso dinheiro, não explicou nada, não disse porque não contou, não fez nenhuma revelação envolvendo Lula, Dilma, etc. e tal, porque só atirou para um lado. E é isso aí, ele está se escondendo por quê? Porque o povo deve abraçá-lo, se encontrar na rua, deve agradecer, que é muito cinismo. Ele fez exatamente isso. Tocou fogo no país e foi para o exterior gastar o dinheiro dele, graças à delação premiada que ele conseguiu com o Janot.
Ô, Tonholi, e aí? É um cara que tenta se desfazer de certa parte do patrimônio, vendendo aí coisas, acusado de receber um prêmio enorme pela sua delação, vivendo fora do país, né? E se dizendo que ele não, na verdade, ele não é esse vilão aí que estão pintando dele. Eu acho que esse cara merece o prêmio da Academia Brasileira de Letras por ter construído o maior pleonasmo da língua portuguesa ao dizer que ele é um homem de carne e osso. Foi um gênio nesse trecho. Agora eu queria lembrar o seguinte. No governo Fernando Henrique, o BNDES, como citou Augusto, repassou de empréstimo 150 bilhões. No governo Lula, esse valor subiu para 632 bilhões. O Lula escolheu alguns próceres para serem exemplos do capitalismo mundial brasileiro. Escolheu o Joesley, escolheu o Ike. Bom, claro, monstros de laboratório criados por dinheiro do BNDES. Por que o Joesley resolveu falar? Porque se ele não falasse ia ser pior. Se você pegar os dados, você tem na Lava Jato, deflagrada em março de 2014, 158 pessoas que fizeram delação premiada. 80% delas estão na rua, não foram presas. Então a única saída dele foi falar o que lhe desse na veneta. A única saída. Agora, a pergunta é, se você fizer uma análise linguística, quem está se vitimizando mais? Ele ou o Temer? O discurso parece o mesmo, os dois se dizem vítimas. Me parece, o discurso do Joesley não parece ter sido feito por uma outra mão, porque tá meio pobre mesmo, né? Eu, se eu fosse assessor dele, jamais deixaria ele falar que ele é um homem de carne e osso. O cara só pôs o português ali em ordem, não tem argumento, né? É um revisor que ele teve, não teve um redator. O Augusto, a gente queria que ele explicasse como a JBS se tornou uma campeã nacional em tão pouco tempo, e ele, nesse texto, ele dedica meia linha a falar assim, me acusam de ter protegido o Lula. Outro fato interessante no começo do texto... E não disse porque não protegeu. Ele dedica quase um parágrafo a dizer assim, a imprensa tá me acusando de, depois de ter firmado a delação, ter ido curtir as delícias de Nova York. Aí eu acho interessante que ele fala, eu não estava em Nova York, eu estava numa cidade no interior dos Estados Unidos. Já tá num casebre. Aí sim, né? Aí já tá num casebre.